Boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia, a hora que você estiver aqui acessando esse bate-papo com esse querido amigo Tadeu. Prosdocime. Acertei? Prosdócime. Prosdo- Prosdocime é só um jeito de falar. Prosdócime. Prosdocime, Isso. ok. Mas eu nunca vi acento para paroxítona, mas nome Pode próprio ser. não precisa, Não né? precisa, é Tem essa verdade. regra aí da gramática. Mas, olha, agradecendo e muito você estar aqui acessando, estar com a gente. Já peço aquele joinha, porque é assim que a gente vai chegar a outras pessoas. Não seja egoísta, hein? Não seja egoísta. Um papo desse aqui, o papo que a gente vem tendo aqui no podcast Pode Porto Podcast, do jeito que você queira. Realmente, assim, é para compartilhar e até porque a gente traz as pessoas da cidade de Porto Seguro, principalmente, falando Porto Seguro através de sua gente, é conhecer Porto Seguro através das pessoas. E hoje vou ter a oportunidade de conhecer um cara que está aí, inclusive chegando à imprensa nacional, fazendo um trabalho que parece assim, é um vereador sem mandato, um vereador de fato, aquilo que a gente espera, né? Mas não está com mandato ainda. E eu até, Tadeu, eu estava assistindo até. Aquele rapaz ele tem um. No Instagram, ele faz, antes de dar o boa tarde, bom dia, boa noite, boa manhã, estava assistindo um vídeo no Instagram do rapaz do Arraial da Ajuda, que o nome dele não está me ocorrendo agora, mas eu sempre assisto. E ele, mas eu não sou político, não sei o quê. Não, sabe, as pessoas às vezes fogem. Zé Ricardo. Zé Ricardo. Zé Ricardo. Zé Ricardo, né? Pois é. Ô Zé, a política precisa de pessoas que lutem pela cidade, pelo seu lugar, entendeu? Então, enfim, Xará, vamos nessa. Então, ó, agradecendo aqueles colaboradores, aos sindicatos, aqui o Sinspor, a gente está fazendo, inclusive, o espaço no Sinspor, mas nunca, jamais, de jeito nenhum, esquecer do Olivreiro, que onde tudo era mato, onde a gente começou, ir lá e a porta sempre aberta, eu sei, Marcelo, Aida, né? Um grande beijo. Obrigado, Livreiro. Sebo, pousada, café, lugar na Marechal Deodoro para você ir. Ô, Livreiro, não esqueça não. Também Xodó Pão de Queijo, né, da minha esposa, a Cláudia, pão de queijo de primeira. Agradecendo, já falei do Cispó, a PLB, ao Sind Bancários, né, os sindicatos, trabalhadores aqui fazendo parte desse contexto, desse sonho de trazer as informações da cidade através das redes sociais aqui no YouTube. E eu estou, então, agora sim, bom dia, boa tarde, boa noite, uma boa madrugada, meu amigo Tadeu. Seja bem-vindo ao Pode Porto Podcast. Obrigado pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite, olá todo mundo, bom qualquer horário. É um prazer estar aqui com vocês e falar um pouquinho aí do nosso trabalho. Olha, Tadeu, bacharel, só para dar essa coisa meio que trazer aquele serviço, né? Ficha técnica. O currículo. Currículo. Conte um pouquinho, assim, você... primeiro, esse sotaque vem da onde? São Paulo. Sou paulista, capital mesmo. Paulistano, então. Paulistano, capital. Qual bairro ali? Eu nasci num bairro que chama Granja Viana. Que é um pouco afastado de São Paulo, no meio do mato. Hoje em dia virou... Tem mato em São Paulo, cara? Olha, onde eu morava, hoje não mais, hoje juntou. Mas era mato. Eu cresci brincando no mato. Era o bairro onde eu morava, era mata. São Paulo tem, até próximo à capital, ou na capital, tem tribo, né? Tem, então. Eu morava nesse bairro, fica em Carapicuíba. Tem aldeia de Carapicuíba. Isso. Tinha aldeia tem ainda, existe até hoje a aldeia de Carapicuíba. Mas está tudo urbanizado. Isso não é natural. Mais, não tem como. Não, mas se está lá ainda, é uma resistência ao tempo, né? À cultura. E assim, ao redor, tudo urbano, totalmente urbanizado. Mas esse bairro era muito mato. Meu nome mesmo? Granja Viana. Granja Viana. Hoje, assim, parece um Alphaville até. Mas quando eu me mudei para lá, quando meus pais se mudaram... Alphaville é o bairro mais... Chique, é um bairro, né? Mas quando nós mudamos na década de 1980, eu tinha 3 anos, era mato. Eu cresci brincando no mato, a gente fazia trilha, ficava procurando cipó. Tanto que no Arraial eu me sinto em casa porque lembra a Granja Viana de
30 anos atrás. Memória afetiva, né? Total. Memória Eu ando afetiva. pelo centro do Arraial, eu tenho aquela sensação de estou em casa, de segurança, entendeu? Eu adoro vir para Porto, eu adoro Trancoso, amo Trancoso, mas Arraial é a minha casa. Arraial, eu tenho uma paixão para aquele E lugar. essa paixão você está traduzindo muito trabalho, né? Mas vamos lá ainda, pegando. De São Paulo para onde? Depois Eu saí de São Paulo, fui para o litoral de São Paulo, fiquei 3 anos no litoral de São Paulo. Mas já adolescente? Não, mudei para o litoral de São Paulo com 28, 29. 29. E aí, de lá, vim para Porto Seguro. Caí direto em Arraial, em 2007. Vim direto para cá. É mesmo? Já está esse tempo todo aqui, cara. Que Cheguei legal. Em 2007, já faz bastante tempo, viu? Isso, aí chegando aqui, mas como é que foi a descoberta? Foi o quê? Porque acontece muita gente que vem pra cá, que veio passear e depois quis voltar. Não, é muito engraçado. Não porque, foi o meu assim, caso também. Não, assim, eu estava casado com a Ana Zambuja. Você conhece, a mãe da minha filha, a arquiteta. Acho que você conhece a Ana, não conhece? Rapaz, eu não ligava, eu não sabia. Agora que eu tô sabendo, Ana, eu acho ela massa pra caramba. Ela é outra super ativista, super corre atrás. Participa de tudo, ela participa. Nós dois somos membros do Conselho da Cidade, ela representando uma entidade, eu outra. Ana, eu queria conversar contigo aqui também, viu, Ana? Ela tem muito que contribuir, viu? Ela contribui sempre. Ela participa muito. Vocês vieram casados? Nós viemos casados. Casados mesmo? Casados. E na época, o que acontece? Nós morávamos no litoral de São Paulo e foi muito interessante que nós estávamos num rio que tinha lá no meio do mato, lá em Camburi, a gente morava na praia, e a gente ouviu um cara falar assim, não, eu vou largar tudo e vou me mudar para Itacaré. Eu vou para o sul da Bahia, que é uma maravilha. Mas sabe que assim, um olhou para a cara do outro em silêncio, levantamos e fomos para casa. A gente morava ali perto, abrimos o Atlas, não tinha internet, Google Earth, tinha, mas não era assim. E olhamos o sul da Bahia. E nunca passou pela nossa ideia Porto Seguro. Nosso plano era descer no aeroporto de Porto Seguro, pegar um avião até Itacaré e ir parando de praia em praia até Cumuruxatiba para ver aonde tinha um mercado imobiliário melhor. Rapaz, porque ela é arquiteta... na verdade você ia para Ilhéus, né? De avião, aí de lá ia... Não, a gente a ideia era descer em Porto e subir até Itacaré, de ônibus. E depois descer... Ônibus, E porque eu sou paisagista, ela é arquiteta, então a gente queria saber onde estava com o crescimento. Nós paramos em Porto e conhecemos um cara no aeroporto que, não, vocês têm que dormir, ver e ver o nosso currículo, né? As fotos dos nossos jardins. A gente trabalhava com paisagismo na época. E disse, você tem que ir para o Arraial, vamos para o Arraial, vamos para o Arraial. Fomos para o Arraial, dormimos na pousada. Quando a gente acordou e demos uma voltinha no centro da Mucugê, mas assim, na hora, me dá até um calafrio, porque eu lembro do cheiro. Choveu a noite toda, amanheceu com sol, subiu aquele vaporzinho na rua do Mucugê. Que mês, assim, lembra? Foi junho. Junho? Não, foi maio, porque eu cheguei um mês depois, foi maio. Ela veio antes? Não, nós viemos juntos. Ah, tá. Aí sentimos... Naquele primeiro dia, a gente já falou assim, nossa, não vamos para Itacaré, né? Vamos dar uma volta aqui. Naquele mesmo dia, nós fechamos o primeiro contrato de paisagismo. Nós apresentamos o nosso currículo para uma arquiteta e ela olhou e falou assim, uma arquiteta que não trabalhava com construção, falou assim, olha, eu estou construindo minha casa agora, eu quero que vocês façam o meu jardim. A gente olhou um para o outro e aí fomos numa imobiliária, a mulher olhou, a corretora, e falou assim, não, eu quero que vocês têm que vir trabalhar aqui, eu preciso indicar vocês, eu não tenho paisagista. Falou, não, é um sinal. Aí a gente começou a andar e falou assim, vamos alugar uma casinha? Daí ela pegou e falou assim, olha, dessa vez eu quero morar numa casinha vermelha. Dobramos a esquina, rodamos no bairro São Francisco, não vimos nada, demos a volta. Quando a gente voltou e passou por uma casa que a gente já tinha passado, tinha acabado de colar um papel lá, aluga-se. A gente olhou e falou assim, não. E a gente tinha acabado de colocar no São Francisco. No São Francisco mesmo. Aí falei, olha, será que está no nosso orçamento? Liguei para o cara, tá sim, R$300 o aluguel na época, já fazem 18 anos, né, 19 anos. Mas tá bom, tá. Sem brincadeira, Zé. Daí ela falou assim, tá bom, o que falta para a gente poder vir para cá? Falei, falta o Valdemar aprovar a nossa proposta. A gente tinha apresentado uma proposta de paisagismo lá. Falei, se o Valdemar aceitar o nosso orçamento... Valdemar, dono do... Não, era um cliente de São Paulo. Ah, tá. Chama Valdemar. Falei, olha, se o Valdemar aceitar o nosso orçamento, a gente tem dinheiro para poder fazer a mudança. Porque é caro uma mudança, né? Sim. Tinha que colocar... Zé... Não deu 2 minutos. Não, eu sei, menos de 5 minutos. Menos de 5 minutos. O telefone toca, a hora que eu olhei o celular, Valdemar.
Ó, eu me arrepio até hoje. Você não é possível isso. Atendi. Ele, ô, Tadeu, onde você tá? Tá na Bahia ainda? Porque ele sabia, tinha falado que eu ia viajar. Ele, tô, Valdemar. Quando você volta? Eu falei, segunda-feira eu tô aí. Tá, terça-feira eu tô aqui pra gente assinar o contrato. Pode começar o jardim assim que você chegar. Voltamos para São Paulo, fizemos o jardim, eu e Ana com a enxada na mão. Ana jogando duro. Ana joga duro. Fizemos o jardim em 20 dias. Vocês se parecem até, cara. Temos a gente falar que acho que nós somos irmãos. Parece que é isso. Fizemos o jardim em 20 dias, jogamos tudo em cima de um caminhão. E eu vim na boleia do caminhão, ela veio de avião, confortável, né? Eu vim na boleia. Nossa, olha, foram 20, o caminhoneiro fez em 26 horas sem parar. Só parava para tomar o rebite dele, o cafezinho, eu dormindo na boleia do caminhão, tudo que a gente tinha, até o carro, tinha um bug na época, um buguinho velho, sim. tudo na caçamba. Então o que a gente fala é o seguinte, Arraial das Judas, você não escolhe viver em Arraial. É Arraial que te aceita ou não, é a Santa que te aceita ou não. Nesses 19 anos de Arraial, eu vi muita gente chegar com muito dinheiro e ir embora, porque por diversos motivos. Você tem que ter humildade para pedir permissão para a Santa, peça para Nossa Senhora da Ajuda. Você tem que pedir permissão para viver no Arraial, pedir licença. E as coisas sempre deram muito certo. Sempre deram muito certo. Não adianta ficar dando burro em ponta de faca lá, que não dá certo. Mas nós viemos para cá com uma meta. A gente já saiu de São Paulo com uma ideia. Nós queremos ir para um lugar onde você possa ajudar e fazer a diferença. Porque São Paulo, Zé, você é um número. Sim. Você não é nada. Você não tem poder para você fazer alguma diferença tão... E a gente queria fazer assim, não, vamos fazer parte. Nós nunca quisemos ser anônimos. Por isso que tanto eu quanto ela, a Ana faz parte de conselho. Hoje mesmo eu estava dando entrada na documentação, estava vendo a documentação da Associação dos Arquitetos, que ela também está ajudando a fundar. Fui no cartório ver como é que está. Então, tanto eu quanto ela, nós sempre viemos para cá com essa postura. Vamos fazer parte? Eu não quero ser um anônimo. Eu não quero só estar aqui e só sobreviver. Em São Paulo você sobrevive. Aqui você vive. Então, eu não falo que eu moro no Arraial. Eu gosto de falar que eu vivo no Arraial. Morar, você mora. Você está lá na tua casa, dorme. Viver é diferente. Arraial, eu me sinto Essa é uma vivo. excelente definição. Viver Porto Seguro, viver Arraial da Ajuda, viver Trancoso. Quem mora, só dorme. E quem vive? Quem vive sente, respira o lugar. Então, é isso que nos move. Eu falo nós porque eu não sou o único que faz isso. Eu não sou o único que corre. Só que, sei lá, para mim é diferente, é mais forte isso. Não, cara, é isso. Essa definição maravilhosa, Tadeu, maravilhosa. Eu acho que, claro, que a gente, as pessoas têm o sonho, tem toda uma coisa de propaganda, o paraíso e tal, mas não é, tem uma essência, tem um quê ali, e realmente essa coisa mesmo do viver, de querer, de estar integrado. E vocês demonstram, você na atividade que faz. Então, assim, Itacaré, você chegou aí lá quando? Nem saímos daqui. Não, nós viemos para ficar 10 dias e a ideia, assim, a gente tinha passagem de ida e volta, então eram 10 dias. Aí nós tínhamos um contato da minha mãe com Muruxatiba. Então o plano era ir de sair de Itacaré e ir pulando até Muruxatiba. Não colocamos, nós não viemos nem para Porto, a gente foi para Arraial e não saiu do Arraial, porque todo dia era uma coisa nova, todo dia fazia uma amizade, alguém... Nós assim, não, acho que no terceiro ou quarto dia já estava decidido, vamos ficar aqui é o nosso lugar. E vocês quando vieram para cá, tinha filho? Não, nós chegamos em 2007, em 2008 nasceu nossa filha. Maria Clara. Então, misturou um paulistano com uma gaúcha, Ana Gaúcha, né? E nasceu Maria Baiana. Então, nós chegamos aqui em 2007, 2008, Maria nasceu. Esse ano ela vai fazer 18 anos. É a Rayana. A Rayana. A República. Ela nasceu no Agalém. Mas se tivesse hospital maternidade no Arraial, nascia no Arraial. Mas ela é porto-segurense, né? Mas a gente fala que ela é Rayana, não adianta. Ela nasceu, no dia seguinte já voltou para o Arraial. Entendeu? Então ela é a Rayana mesmo, não adianta. Então, aí você, com a chegada e tudo isso, foi uma turbilhão na vida de vocês. Foi uma virada de chave. Uma coisa assim, cultura diferente, pessoas, e de repente se integrar num processo 2007,
já estávamos assim, a cidade passou dos 500 anos, já estava Já estava em crescimento. Um crescimento, assim, absurdo, que eu cheguei em 88, né? E aí, assim, ainda peguei aquela coisa mais brejeira e tal, porque diz até o seguinte, eu me instalei em Porto Seguro. Então, eu vivo em Porto Seguro, né? Aí, em Porto Seguro, ele foi no processo, até em função dos 500 anos, tudo que aconteceu, e ele deixou um pouco dessa essência, essa coisa meio bucólica do Arraial da Ajuda. Sim. E foi perdendo muito rapidamente. Na época que você chegou, talvez tenha sido Porto Seguro que eu encontrei aqui. Foi, em Arraial, foi. Isso. Foi. Mas a gente viu um crescimento muito acelerado no Arraial. Viu, não? Vê. Isso. Ainda vê, a gente vê, tá? A gente ainda vive esse crescimento. E, por um lado, eu fico feliz porque, pô, legal, você vê a cidade desenvolvendo. Por outro, eu fico muito triste porque o desenvolvimento que acontece hoje aqui, ele é insustentável. E essa é uma das partes que eu mais trabalho, né? É degradação. É a degradação. E o pior é que é o seguinte, eu não sou contra o desenvolvimento, mas não da forma como ele está. E essa palavra, Tadeu, ela me remete a Nego Bispo. Né? Nego Bispo, ele é um quilombola, é um filósofo popular, e ele falava que desenvolvimento, no conceito que a gente tem, e infelizmente exerce, é o desenvolvimento. Quando as pessoas deixam de se envolver. Sim, faz sentido. Não é isso? Faz sentido. É como você falar, você não veio morar, você veio viver. É diferente. Entendeu? E eu acho que quando você fala assim, então peraí, quer dizer que então, se hoje eu vivo desenvolvimento e quem estava antes de mim era subdesenvolvido? Peraí, não, eu não acho que é subdesenvolvido. Ao contrário, né? Exatamente. Eu acho que é muito, muito perigosa a palavra desenvolvimento. Eu acho que é uma palavra perigosa, porque dá a sensação de que você, na década, você chegou em 88, parece que em 88 você estava subdesenvolvido. Parece que essa área aqui hoje é uma mata, e aí derrubaram e construíram um condomínio, houve um desenvolvimento. Não, desculpa, você vai me dizer que o fato de não ser uma mata, uma área virgem, ela é subdesenvolvida, e ter um empreendimento, ela desenvolveu? Não. Então, realmente, a palavra desenvolvimento, talvez seja a gente usar crescimento. Sim, principalmente populacional, né? Essa coisa urbanização, demográfica mesmo, e a questão de ocupação de espaço. Porque senão a gente prova, e isso é muito, muito, muito evidente, que a gente já não aprendeu nada com nessa aproximação com as aldeias, né? Com se fala povo originário, com o pessoal, porque nem a questão antropológica, ou seja, nesse sentido, mas o sentido da vida urbana, do jeito que se diz, do desenvolvimento, viu que a gente está perdendo qualidade de vida. Sem dúvida. Mas dentro das aldeias também. Sim, mas é claro, porque chegou. Olha só, a gente está em 2025. E dentro das aldeias também. A galera estava lá, desde sempre aqui. Exatamente. Né? Até chegar. Então, só foi sofrendo todo tipo de E o pior é que assim, transformação. eu vejo que você tem como ter esse crescimento de forma sem destruir. É uma frase que eu tenho usado muito, né? Tem uma frase que eu tenho usado muito que é o seguinte, é possível construir sem destruir. O problema é a forma. Você é jardineiro, né, cara? Antes de ser paisagista, eu sou jardineiro, entendeu? Esse calo aqui não é de academia, não, entendeu? Hoje de manhã mesmo, eu ainda trabalho com paisagismo, hoje de manhã eu estava num hotel que eu atendo, regando as plantas. Entendeu? Eu tenho que ir lá 3 vezes por semana para regar. No total, eu tenho lá 243 vasos, entre grandes e pequenos, escalonados. Eu tenho um jardim vertical que eu fiz, eu vou regar e eu cuido. Então, eu ainda sou jardineiro, entendeu? Eu ainda tenho essa pegada, essa coisa. Você conversa com as plantas? Sim, sem dúvida. Você tem uma relação? Tem, lógico. É verdade isso. As plantas, elas têm uma conversa, entendeu? Muitas vezes é aqui. Isso, até porque rola uma terapia essa relação, né? É uma terapia. Mas eu vou ser sincero, hoje eu não tenho mais prazer em trabalhar com paisagismo. É mesmo? Não tenho mais. Por quê? Assim, o paisagismo, quem olha, paisagismo é só fazer um jardim, é uma coisa linda. Não, tem muita coisa por trás. Desde a relação com o cliente, a mão de obra, relação com mão de obra, fornecedor, insumo, choveu. Você tem que fazer uma questão também administrativa, financeira.
Tem uma coisa linda, eu acho lindo, eu gosto de criar, eu gosto de desenvolver o projeto, entendeu? De trabalhar com textura de cores e as espécies. Geralmente eu ando pela rua, eu sei o nome de todas as plantas ao meu redor. Eu não sou bom com árvores, mas com espécies ornamentais, eu sei o nome de todas praticamente. Mas eu comecei a gostar muito dessa parte que eu faço hoje, da parte social, do direito social. Hoje eu estou fazendo uma pós-graduação em gestão pública e direito administrativo. Eu não trabalho assim, eu ainda tenho a minha principal fonte de renda no paisagismo, atendendo esse hotel, mas hoje eu trabalho para associações. Agora, por exemplo, fui muita convidado... coisa voluntária, né? Muita coisa voluntária. Tipo, eu sou do Conselho da Cidade, voluntário, Conselho de Segurança, eu sou voluntário, Conselho de Alimentação Escolar, eu sou voluntário. Essa ação agora que eu movimentei, que repercutiu, vai chegar... É voluntário, ninguém está me pagando para isso. Eu estou desenvolvendo uma outra atividade de trabalho que eu quero desenvolver, que está relacionado ao direito administrativo, a questões socioambientais e a empreendimentos. Então, eu estou desenvolvendo, eu estou caminhando para uma outra área profissional minha que me dá... que hoje o Tadeu, de 48 anos, tem mais prazer disso do que o Tadeu, de 28, que amava trabalhar com paisagismo. E eu achava que eu iria trabalhar com paisagismo a vida inteira, porque eu sou um cara movido a paixões. Certo. Eu vivo, eu estou sempre apaixonado, entendeu? Mas é bom, né, cara? Então, e esse trabalho move, me dá né? paixão, entendeu? Eu chego na reunião... Tanto que eu chego nas reuniões dos conselhos, tipo, quem está no CAI, quem me conhece do CAI, o Clécio da PLB é do CAI. Sim. Eu sou secretário no CAI. Eu sou chato. Eu sou chato, eu pego pelo em ovo. Chego numa reunião do Conselho da Cidade, eu sou chato. Eu não fico... Você lê as coisas? Eu degusto, eu começo a debulhar, eu pego o contrato ali, fico vendo as linhas e marco o que está errado, entendeu? E eu Não, eu sou... Entendeu? Eu gosto, eu não gosto de ficar só assistindo. Eu não estou num conselho para ser mais um. Não está lá para fazer número, não. Só. Então, assim, tanto que no CAI eu sou secretário, no Conselho de Segurança de Arraial eu sou secretário, no Concidade está uma bagunça, deveria ter secretário, se tivesse eu seria, mas o Conselho da Cidade é uma... Está completamente sucateado, não está funcionando, mas já funcionou quando funcionou, e tem ótimas pessoas, também ativas, eu não sou o único, mas essa parte, esse trabalho do controle social me interessa muito, me dá vontade. Por que você entende ainda, sem chegar dentro de cada coisa que você vem fazendo, mas assim, em termos geral... Por que a sociedade não percebe muito? Você acha que percebe muito? Porque eu vejo gente trabalhando e às vezes, não consegue dar continuidade a um trabalho como esse, voluntário, porque parece que não reverbera. São vários motivos. Eu, por exemplo, eu fiz a minha monografia na minha primeira faculdade, foi os instrumentos legais à disposição dos conselhos municipais. Então, assim, o que eu percebi? Primeiro, nem todo mundo... tem esse ímpeto de trabalhar com voluntário ao longo da vida toda. As pessoas têm momentos da vida. Então, tem gente que, assim, fez um puta trabalho legal por 2, por 3, por 5 anos, chega um momento que a pessoa cansou. É normal. Nós temos momentos na vida. Eu não tive um momento paisagista. Então, é natural isso, você ter ciclos, as pessoas têm ciclos. A outra coisa, é muito desestimulante, muito. Você não vê tantos resultados práticos. Isso desestimula. É oneroso, por exemplo, para eu ir para uma reunião do CAI, o Conselho de Alimentação Escolar, eu pago para ir na reunião. Eu pego a minha moto, eu moro perto de Trancoso, eu não moro no centro de Arraial, eu moro lá no meio do mato. Eu pego a minha moto, vou até a balsa, eu pago o balsa, eu atravesso. Aí a reunião acaba perto de meio-dia, geralmente eu tenho que almoçar em Porto, para depois voltar. Em vez de estar trabalhando, eu estou lá doando o meu tempo. Então, cada reunião do Conselho de Alimentação Escolar que eu vou, eu estou pagando. Sim. Se a gente vai fazer vistoria em escola, a gente faz algumas vistorias em escolas para ver a merenda escolar. Um dia de trabalho meu, eu não estou sendo remunerado. É diferente, por exemplo, do membro do CAI que trabalha na prefeitura. Sim. Ele está recebendo. Claro. O horário dele está circulando, ele não vai deixar de receber. Eu não. Se eu não estou no computador produzindo, eu não ganho. Se eu não estou lá no hotel que eu atendo cuidando das plantas, eu não ganho. Isso pesa. Então, na verdade, o sistema ele existe para desestimular a participação das pessoas. E o pior, é muita frustração, Zé. Eu falo o seguinte, para mim, por que deu certo? Chegou um momento que eu comecei a ver da seguinte forma. Se de 10 brigas que eu entrar, eu ganhar uma, valeu a pena.
valeu a pena cada minuto investido. Cada minuto. A outra coisa que eu faço sempre, eu tento olhar por um prisma diferente. Essa briga que eu perdi. E olha que eu perco muitas, tá? As pessoas não sabem de todas as brigas que eu travo, as lutas. Eu olho e falo, pô, mas eu aprendi alguma coisa. Eu cometi um erro e esse erro aqui na próxima eu não vou cometer. Entendeu? Precisa fazer isso. Ou seja, às vezes dá soco em ponta de faca, né? Muito. É lutar contra o sistema mesmo. Muito, muito. E aí? Mas já era desde antes, lá em São Paulo? Não. Isso é aqui, aí você sentiu, pô, eu tô vivendo foi aqui. Em São Paulo eu era um... Não. Então, efetivamente, quando foi o pontapé inicial disso aí? 2012. Eu tenho a data exata, porque assim, em 2012 foi quando eu fui apresentado para o Observatório Social. Isso. Nós comentamos sobre isso. Você estava naquele evento lá? Estava, no Ecopark. Arraial. Na verdade foi antes. É isso. Foi no Ecoresort. Na verdade foi antes, porque assim, eu cheguei em Arraial em 2007. Naquele mesmo ano, em 2007, naquele mesmo ano, teve uma tentativa de ocupação da praça do bairro São Francisco. Tá? Tinha um vereador na época, junto com um antigo morador do Arraial. Nós acordamos, era a praça que eu ia curtir, eu gostava da praça, a gente organizava festas na praça, e a gente acordou com a praça sendo piqueteada. E aí juntou alguns moradores, eu fiquei indignado, eu falei, mas sabe, o que é isso? Alguém vai pegar uma área pública e vai falar agora é meu? E aí nós conseguimos, nós movimentamos e ressurgiu a Associação dos Moradores do Bairro São Francisco. E aí eu entrei como presidente. Já? 2007. Já cheguei com os 2 pés no peito. E aí a gente conseguiu coisas bacanas. Nós conseguimos colocar placa nas ruas. Aí a gente organizou... Não teve essa ocupação? Não, eu trabalhava... Na praça? Não teve. Conseguimos barrar. Cortamos, literalmente, fez uma movimentação. Então, assim, hoje, se não fosse aquela movimentação, hoje a única praça do bairro São Francisco seria um condomínio. Mais um condomínio, entendeu? Ele ia transformar num condomíniozinho, entendeu? E me deu gosto aquilo, me deu prazer. Aí a gente organizou uma festa junina que foi super comentada na rua, foi linda a festa. O dinheiro, o que a gente fez? Colocou placas na rua e fizemos um brinquedão de eucalipto para as crianças. Naquele mesmo ano teve festa de Halloween, foi um barato a festa de Halloween. No ano seguinte fizemos festa junina de novo. E aí me deu gosto. Dessa coisa comunitária. Deu prazer, eu senti, aí eu fui picado pelo bichinho. De lá a gente se mudou para o estado da Balsa. Lá eu entrei, fui vice-presidente da Associação dos Moradores do Estado do Arraial. Aí eu implantei o primeiro sistema de coleta seletiva no Arraial. Então tinha lá, onde hoje é o Mangueiro da Santa, eu montei lá as baias de coleta seletiva. Quando eu vi o primeiro caminhão saindo com material reciclado e deu 890 quilos, eu falei, cara... Eu me mexi um pouquinho e eu estou fazendo com que 890 quilos deixe de ir para o lixão. Sim. Mas me deu uma sensação tão gostosa. E aí eu comecei a sentir prazer. Literalmente prazer, sabe? Eu quero fazer mais isso, eu quero isso aí. E assim, coisinhas pequenininhas. E aí eu lembro que uma vez... Aí surgiu o observatório, aí começou a desenvolver. Quando surgiu o observatório, de 2012 a 2015, ele não andou muito. Xaxá que trouxe, e aí era um grupo grande. Foi uma galera mas lá. assim, de 2012, quando teve essa reunião, até 2015, o observatório estava no período embrionário, vamos dizer assim. Não tinha. Quando chegou 2015, nós mudamos o formato, nós entramos na rede Observatório Social do Brasil, e aí eu entrei na faculdade, eu entrei aqui na UFSB. Certo. Olha só, um paisagista resolveu estudar direito. Mas eu nunca pensei em ser advogado. Eu nunca tive... O meu pai, por exemplo, ele era formado em direito, mas ele era tenor. Ele nunca advogou. É mesmo, tenor? Ele era tenor. De orquestra? Ópera. Ópera profissional, era tenor mesmo. Ele já faleceu, Agnaldo Alberto. Pô, cara... Então, assim, eu também fiz direito não pensando em advogar. Não pensando. Eu falava assim, se eu estou no observatório, eu estou trabalhando com direito público, com lei, se eu estudar direito, eu vou fazer isso aqui melhor, eu vou ser mais eficiente, vou ter um instrumento melhor. E a faculdade abriu minha cabeça. Até então eu não era formado, eu não tinha outra formação superior. Então, eu até falo que o meu grande sonho era ter um curso superior. Sim. E eu realizei aqui. Foi numa universidade
pública. Então a tua formação na jardinagem foi técnica? Autodidata. Autodidata. Foram 20... como eu ainda atuo, eu tenho 28 anos de paisagismo. Né? Eu fiz cursinhos, mas nunca fiz uma faculdade. Eu nunca fiz um terceiro, o superior. Eu fui fazer aqui, fiz Humanidades e Direito. Isso. E agora eu já estou numa pós. Já estou pensando no MBA ou talvez no mestrado. Eu quero afundar mais. Mas foi crescendo. Então... E assim, foram muitas frustrações no Observatório Social, mas nós produzimos muita coisa bacana. A gente lembra, tinha uma época que a gente fazia um projeto que entrava no posto de saúde, imprimia o relatório do ponto e saía vasculhando para ver se os médicos estavam lá trabalhando. Era o terror. Terror! Nossa! Médico adorava essas coisas. Nossa! Não, assim... Tivemos algumas denúncias aí um período atrás aí de algumas nesse sentido, né? Muito. Mas assim, o que é legal? O que eu aprendi? Primeiro, a grande maioria do pessoal, dos servidores, são excelentes. A grande maioria. A quantidade de gente que eu ia lá e pegava pelo em ovo mesmo, eu falava assim, olha, tal coisa está errada, pega ali, tal coisa, e dava informação. Porque, assim, os poucos maus, ruins, contaminam tudo e deixam aquela galera que trabalha mesmo indignada. Sim. Então, assim, a gente pegou muita coisa errada, mas muita coisa certa que as pessoas não enxergam. Então, assim, no observatório eu aprendi muito e aí foi aumentando. Cada vitória, por menor que seja, dava um prazer enorme. Só um parênteses nessa situação. Eu fui servidor, né, por indicação, 8 anos. E até o que você falou, realmente, assim, o que ocorre? O servidor também sofre da questão da generalização. Muito. Né? Ou seja, a maioria, mas como você falou, mas brutal, tá ali dedicada, querendo, fazendo, lutando. Essa coisa de viver aquilo, de gostar de fazer. Aí, meia dúzia ali para fazer a besteira. Normalmente, foi por uma indicação, um cargo que caiu de paraquedas, alguma coisa assim. Aí começa a prejudicar. Aí as pessoas até se retraem e sofrem. Eu digo para você que muita gente tem problemas de doença mental. Sim, entendeu? Sim. Diante de algumas situações que eles ficam ali, tem um emprego, aí fica aquele conflito até de ficar naquela situação, até porque precisa trabalhar. Sim. Mas tem algumas situações assim de realmente de revolta, de você ver que está travado e poderia ser melhor. Aí acaba a população, a sociedade vê como um tudo. Então, é tipo assim, servidor público generaliza. Assim, todo político é ladrão. Não é verdade. Não é. Todo servidor público é malandro, ou você ganhou, passou no concurso, agora está de boa. Não é assim. E assim, ao mesmo tempo, você tem excelentes servidores concursados e contratados também. Contratados também. Não dá para falar que todo contratado é cabide. Na verdade, porque precisa até de mais concurso, né? Concurso. Para que as pessoas tenham autonomia para até tomar algumas posições sem ficar com medo de ser mandado embora amanhã. Mas ainda assim, a estabilidade não pode ser plena. Não pode ser aquela coisa, está concursado. Não é plena hoje, não é plena. Mas o processo administrativo para você exonerar um servidor concursado é dispendioso, não é assim também. Não é fácil exonerar um concursado. Não, mas não deve ser, eu entendo. Até por conta da estabilidade. Você tem que ter segurança jurídica. Tem que ter segurança. Aí você está fazendo pós de direito administrativo. Sim, aí vamos lá, só voltando, só foi o parênteses. Aí você começou a atuar. Comecei no observatório. Ainda mais um parênteses. Eu percebo assim, você saiu de uma associação lá no bairro, depois veio para o outro bairro, uma associação, e a coisa veio acontecendo bacana. Mas eu me lembro até, no mandato de Gilvan Florencio, acho que no último mandato dele, era do PT e tal, e uma das coisas que ele queria implementar eram associações pela cidade toda, né? Sim. Aqui. E teve muita dificuldade. Talvez assim, um mecanismo, de alguma forma não fluiu. Por quê? Às vezes você está lá e chama para reunião e tem aquela dificuldade. Como é que foi para você esse negócio da participação das outras pessoas? O que eu vejo, olha, hoje eu participo de várias associações. Algumas eu só auxilio, tá? Você vê o problema que é o seguinte, em primeiro lugar, por exemplo, numa determinada associação, eu faço caixa. Eu faço o fluxo de caixa, eu faço o ofício quando eles querem enviar, eu faço um controle de ofício. É difícil você fazer isso de graça.
É difícil você ter uma associação onde todo mundo trabalha de graça, porque as pessoas têm que ter a sua atividade remunerada. Aí aquela pessoa, e geralmente Viver a pessoa... caro. Viver é caro. E geralmente aquela pessoa que mais trabalha profissionalmente é a que mais se doa na associação. Assim, seria ótimo se a gente tivesse mais pessoas que, por exemplo, mais aposentados participando e apoiando. Mas aqui tem muita gente que vive de renda. Tem muita gente no Arraial, Trancoso, na cidade, que tem uma renda passiva e não precisa trabalhar. Poderia ajudar. Então, assim, não existe uma receita para o bolo. Não existe um problema. O que Gilvan Florencio deveria ter feito na época, e essa gestão, e todas as gestões deveriam ter feito, seria respeitar o plano diretor e implantar os conselhos comunitários que está previsto no plano diretor. Então, está em desenvolvimento agora o Conselho Comunitário de Trancoso, por uma iniciativa de moradores. Tá? Então, assim, eu acho que mais importante ainda do que criar mais associações seria criar os conselhos comunitários, que pela lei eles deveriam ter um certo poder, mas ainda assim vai barrar no seguinte problema: quem vai fazer o operacional? Entende? Precisa de alguém se dedicando a isso. É a mesma coisa dos conselhos municipais, o CAI, com cidades. Pela lei, o município deveria dispor de um secretário para o conselho. O que o secretário vai fazer? Ele vai fazer a pauta, ele vai agendar reunião, ele vai fazer a ata de reunião, ele vai elaborar e enviar os ofícios pertinentes ao que foi decidido na reunião. O secretário é uma pessoa que tem que ser remunerada para fazer a máquina girar, para fazer a coisa funcionar. Não adianta nada você ter uma reunião, terminou a reunião, não tem ata. Entendeu? Como é que você vai saber o que foi decidido ali? Também não adianta nada você chegar numa reunião e não ter pauta, porque vira uma bagunça. Então, essa questão... E são poucas as pessoas que têm essa capacidade técnica. Eu, por exemplo, eu me orgulho de falar, olha, eu faço uma ata impecável, entendeu? No CAI, por exemplo, quando está tendo a reunião, eu tenho que dividir meu cérebro, porque eu fico ali digitando super rápido, mas eu quero participar. Sim. Então, é muito difícil. Quem faz ata... dificilmente consegue participar. Hoje está melhor um pouco, porque você tem alguns aplicativos onde você grava a reunião e o aplicativo faz a ata. É ótimo. Não é 100%, Sim. é caro, tem que pagar esses aplicativos. Então, hoje a gente ainda, por exemplo, no Concidades eu que faço, no CAI eu que faço a ata. Então, assim, eu acho que o problema, principalmente nessas partes de conselhos e de associações, é justamente essa parte do burocrático que ninguém quer assumir, porque é chato. É chato, é dispendioso, é técnico. É chato para quem, assim, em termos geral, mas tem gente que gosta. Tanto que tem coisas que... assim, é isso. Contador. Quem é contador? Contabilidade é um negócio chato. Mas é necessário. É necessário. Contador é que ama ser contador. Então, e a burocracia é terrível. Para abrir uma associação é um porre a burocracia, entendeu? Aí, então, você começou a observatório e eu percebi... eu conheci você no observatório. No observatório. Assim, entendeu? E você começou a ter uma projeção e partiu mesmo para fazer uns trabalhos assim impactantes na cidade. Depois desses 3 anos, né, que você falou que ficou meio... Eu fiquei... O observatório não teve muita ação de 2012 a 2015, mas eu já participava de associações. Aí eu fiquei no observatório de 2015 a 2020... Quando chegou em dezembro, quando chegou em janeiro de 2021, mais ou menos, Vinícius Parracho me fez um convite para participar da campanha dele. Então, eu saí do observatório, passei o ano de 2021 na campanha, 2020, em campanha com ele. E aí, então, eu saí do observatório em 2019. Certo. Foi começo em 2020, mais ou menos. Aí eu passei... Vinícius também era do observatório. Era do observatório. Ele foi o presidente, daí saiu, entrou a doutora Emanuela. E aí, em 2021, quando ele assumiu, eu fui trabalhar no gabinete com ele. Então, eu fiquei de 21 a 24 no gabinete com ele. Eu saí do gabinete em abril de 2024 para me lançar candidato a vereador. Perfeito. Aí, só para não perder não ficar a ponta solta. E hoje o observatório? A doutora Manuela ficou? Como é não, a doutora Manuela infelizmente morreu de Covid, ela faleceu. Hoje a presidente do observatório é outra ex-esposa minha, é a doutora Leidiane. O lado pessoal tá tudo misturado. Vai ter que ser um podcast, só para falar. E detalhes, amanhã à noite eu vou trabalhar, eu faço um monte de bico também, né? Amanhã à noite eu vou trabalhar no restaurante da minha outra ex. São quantas, cara? Primeira foi a Heloísa, a segunda a Ana, mãe da minha filha, a terceira a Leidiane, presidente do observatório. Isso, esposa. É que assim, esposa, pra mim, morou junto, casou, entendeu? No papel, eu só casei com uma. Quem foi a? Leidiane.
A Leidiane? Leidiane hoje é presidente do Observatório. Então, advogada. Ana, você... Ana, não casei no papel, foi no mas papel. foi minha segunda esposa. Não, ela... Ah, mas peraí. Sua segunda esposa... A primeira foi? Heloísa, São Paulo. Ninguém conhece. Ok. A segunda foi Ana Zambuja, mãe da minha filha. Arquiteta aqui. Você bota aí Ana Zambuja, arquiteta Porto Seguro. Todo mundo conhece. Tem um bocado de coisa que ela está fazendo aí. Sim, muita. A terceira foi Leidiane, hoje presidente do Observatório. Você botou no papel, aí passou para o nome. Essa foi o papel, foi a única que eu assinei. E a terceira foi a Cecília, argentina. Não, você já está na quarta. Não, a quarta, a Cecília. Não perca a contagem. Não pode perder. Para quem eu vou trabalhar amanhã à noite até. Ela tem um restaurante, amanhã eu vou fazer um bico trabalhando para ela. É na Estrada da Balsa, Praça do Mangue. Vai ter um festival de reggae amanhã. Olha, para quem... muito legal. Que horas? Começa às 3 da tarde. É mesmo? E é um lugar lindo, é todo aberto, de frente pro Mangue. Na Estrada da Balsa. Como é o nome mesmo? Chama Praça do Mangue. Na Praça do Mangue. É lindo, é legal. Aí você vai estar lá de quê? Vou trabalhar de caixa, eu faço caixa. Massa. Eu sou ótimo no caixa. Eu sou acelerado, eu faço caixa atendo o balcão. A hora que eu falo engatei a quinta marcha, ninguém segura. Eu sou super acelerado. Lá, a gente tá na... E agora eu tô namorando com a Jana, que vai ser a minha quinta esposa. Né? Não moramos junto ainda. Não. Não falo que é minha esposa porque não moramos separados, entendeu? Para mim, morou junto, chegou com a escova de dente, já era. Não precisa passar o papel, entendeu? Não precisa assinar, entendeu? Tá, mas... Então nas suas várias atividades, até trabalho, porque você trabalhou com a Ana... Com a Ana eu trabalhei e hoje, por exemplo, nós estamos juntos no Conselho de Segurança, ela também faz parte da diretoria. Hoje, à noite mesmo, saindo daqui, vou passar na casa dela, vou comer um bolo com a minha filha que mora com ela, vou lá encontrar com ela. E a gente tem outros, até paisagismo, já fiz projeto para ela, a gente se fala todo dia, se fala sempre. Então, voltando para o Observatório, a Leidiane assumiu a presidência do Observatório. O Observatório continua funcionando, ele não morreu. Onde é que está a sede? Não tem sede hoje. Hoje muito home office, não carece de sede mesmo, entendeu? O observatório, ele funciona muito no computador, muito analisando o contrato, mas é que assim, eu tenho um perfil diferente. Porque, voltando um pouco, antes até da eleição de 2020, que vocês foram eleitos, porque você foi eleito com me disse que o teu trabalho na campanha foi muito importante. O observatório já estava sendo assim, bem combativo. Toda hora. Sim, você lá lembra? Na Câmara. Toda quinta-feira. Eu estava na Câmara toda a sessão. Estava na Câmara, assim, frequente lá e fazendo. Apresentando as demandas. O observatório teve uma dinâmica meio de denúncia, de Ministério Público. A gente atuava, tinha o projeto de monitoramento de postos de saúde. Toda semana eu visitava pelo menos 3 postos de saúde. Então, assim, tem muita coisa que as pessoas não sabem, por exemplo, porque também a gente não tinha uma mídia social tão forte. Isso. Então, por exemplo, se hoje você vê um ponto eletrônico no posto de saúde, foi uma ação nossa do observatório. Não tinha ponto e não funcionava. A gente conseguiu provar para o Ministério Público Federal que os pontos estavam lá, mas não funcionavam, e isso gerava uma falha no serviço. Então, foi um apoio com o apoio do Ministério Público Federal, nós conseguimos e aí impôs a colocação. Lembra que teve uma vez a gente descobriu um rombo milionário de combustíveis na Câmara, na gestão acho que foi na gestão Hélio Brasil. Não foi isso que até que teve E aí a gente expôs o valor absurdo, reduziu, enorme. Nós apresentamos várias denúncias, muitas denúncias, por exemplo, tem aquele lado frustrante, por exemplo, teve uma denúncia que eu apresentei condenando a reforma, lembra uma reforma que o Hélio Brasil fez na Câmara? Você já viu paralelepípedo dentro da Câmara? Não. Então por que nós pagamos? Por que a gente pagou? Porque é fraude. Estava no contrato paralelepípedo, mas aí eu mostrei para aqui, tá, no contrato tem paralelepípedo, onde que tem paralelepípedo dentro da Câmara? Mas nós pagamos paralelepípedo. Então, qual foi a frustração? Fiz toda a peça, fiz toda a denúncia, fui para o Ministério Público, gaveta. A promotora da época engavetou. Mas aí o que eu aprendi? Não é só fazer uma denúncia, é como você faz a denúncia. É muito estratégico. Isso, assim, o direito pode me ensinar como eu vou montar uma peça. Uma peça que eu digo, uma representação, uma denúncia, uma ação civil pública, mas tem outra coisa por trás que se chama estratégia. Para qual promotoria você vai enviar? Em qual momento? Qual é a abordagem? Então, assim, por exemplo, uma última denúncia que eu passei ontem o dia inteiro montando ela.
Para o Ministério Público Federal, eu abordei a questão ambiental. Para o Ministério Público Estadual, eu abordei a questão da ilegalidade nas licenças e no processo administrativo. Para o CREA, eu abordei a questão da ilegalidade naquela assinatura de responsabilidade técnica que estava ausente. Para o IBAMA e para o INEMA, eu fui só para a questão ambiental. Para a SPU, o uso de uma área em desconformidade com a lei. Se eu pegasse para todo mundo e colocasse o mesmo argumento, não ia dar em nada. Por quê? A questão ambiental não é competência do CREA. Entendeu? Entendi. E eu não posso pegar para o Ministério Público e colocar na mesma peça ambiental e administrativo. Porque ambiental é a 5ª promotoria, administrativa é a 3ª. Então, assim, se eu já estou pegando ambiental no Ministério Público Federal, porque era uma área da Marinha onde houve o crime ambiental, eu não vou mandar o mesmo argumento para o MPBA. Eu vou mandar para o MPBA a questão administrativa, o erro no processo, na licença, a omissão do poder público em embargar uma obra irregular, ou o uso de equipamentos da prefeitura para cometer, em tese, um crime ambiental. Então, isso é estratégia. Isso a faculdade não te ensina. Quem que me ensinou isso? Anos de observatório social tomando porrada. Então, cada um dos erros que eu cometi no observatório social, eu hoje trago. Ah, aprendi? Não, continuo aprendendo. Ah, não vou cometer mais erro? Continuo cometendo erros. A diferença é, aprenda com eles. Entendeu? Uma coisa uma frase que eu uso muito é o seguinte: Zé, eu vou cair muito ainda. Pode me derrubar. Me derruba. Você vai... Eu vou levantar com uma raiva tão grande. Entendeu? É o que eu falo até para essa galera para quem muitas vezes eu acabo trabalhando contra. Pode me derrubar, não tem problema. Eu vou cometer erros. Eu vou cair. A diferença é o seguinte: cair a gente sempre cai. Quanto tempo você leva para se levantar? Como que você se levanta? Entendeu? Não tem problema o cara me derrubar. Ele está me fazendo um favor. Entendeu? E se a pessoa acha que eu vou perder essa batalha e vou desistir, está enganado. Eu vou esperar o mundo dar volta. Lá na frente eu te pego. Entendeu? E por falar nisso, até que hoje, foi semana passada, né, que você divulgou, publicou. Foi a primeira publicação, a primeira bomba foi dia 14, semana passada. Foi semana passada e quarta-feira passada você postou um vídeo que dia 14 mesmo, porque na matéria, né? Foi dia 14. Isso. Da agência que deu toda a da agência pública. Agência Pública, que é um site maravilhoso. É um site nacional, que, assim, tem vários, já tem um tempo esse site, e até o pessoal... esse site, Agência Pública, já denunciou coisas cabeludas da federação, que aí o pessoal questionando o site, da onde é esse site? Esse site é de esquerda ou de direita? É independente. Ele vê arregaçando tudo, é independente, não tá nem aí. Tá nem aí. E aí... Tadeu, que já tem várias postagens nas redes sociais, principalmente Instagram. Sim, né? mais Instagram, é o que eu trabalho mais. Isso. Denunciando. Um monte de coisa. Várias coisas, questões que envolvem a cidade e tal. Só que com essa denúncia do dia 14, a coisa foi nacional. Aí você está falando aqui, aqueles que porventura você cutuca, né? Eu cavo. Aí é só que você foi cutucar até que atingiu Daniel Morcaro. Henrique Morcaro, chega nele também. O pai dele, é o pai dele. É o pai? Tudo. Ontem saiu uma matéria sobre o pai dele. O pai é irmã, então não vou. Irmã. E aí, por quê? Porque tem uma área na Estrada da Balsa, né, que uma obra que ele mostrou que estava tendo ali crime ambiental. A princípio foi por uma questão da Restinga, pelo que depende do vídeo, e depois foi acionando o Ministério Público, e aí viu que o buraco é muito embaixo. Ainda tem mais coisa. Vamos fazer o seguinte, ô filho, eu te passei aí o vídeo dele, tá no ponto aí, tá fácil pra gente colocar agora e depois a gente comentar? Porque esse vídeo, o que você me mandou, já é editado, já é uma outra situação. Na verdade é o seguinte... Até para foram vários vídeos. Na verdade, sobre isso, foram 3 vídeos. O primeiro foi quando eu ainda não sabia quem estava por trás, o verdadeiro dono.
Um amigo já tinha me alertado. Como é que você descobriu aquilo? Foi o seguinte, Zé, muita gente, por exemplo, todo dia chega denúncia de crime Você vira até para canal de denúncia. Exatamente. Eu falo o seguinte, se eu tiver uma remuneração, se eu tiver uma remuneração... Você tinha que ser vereador, pronto. É um papel do vereador que... É o papel do vereador. Que deveria ser. É o papel do vereador. Assim. É simples, é o papel do vereador. O Estado paga para esse serviço. Se eu tivesse sido eleito, eu teria, além de um salário, eu teria 3 pessoas me ajudando. Mas você vai ter muita dificuldade de se eleger. Vai ter, porque as pessoas não querem, tem medo. Não querem. Entendeu? Era o seguinte, mas você... Assim, eu vou mesmo assim. Mas vai e vai... Mas... Se elegendo, amigo, é diferente. Transforma um mandato... se eu pudesse me dedicar só a isso, Zé, eu não passava nada. Não passava nada. Eu pego um contrato público, eu debulho o contrato público, só que não fica só no contrato, eu quero ver a execução. Entendeu? Eu sou chato mesmo, entendeu? Eu já fui pegar crime ambiental à noite. E não é só ambiental, não, tá? Tem muita coisa. Não é aquela bicho grilo, não. Não, assim, eu adoro pegar contrato público, adoro pegar, problema em merenda escolar, pelo menos melhorou muito a situação, muito, custos altíssimos, valores absurdos, mas a qualidade melhorou. Eu tenho que dar os parabéns para essa gestão, melhorou mesmo. A gente paga caro, muito caro, mas melhorou. Mas assim, é que paga caro por ter que pagar caro ou porque está superfaturado? Está superfaturado. É má gestão. É má gestão. Não é só que é superfaturado. O preço é assim, existe um problema na forma do controle dos pagamentos. A qualidade melhorou muito, não vou discutir, muito mesmo. Sim. Mas há um preço assim, nós poderíamos ter essa mesma qualidade talvez com um custo um pouco menor. Perfeito. Tá? Mas vamos lá. Vamos voltar. Como é que rolou? Eu recebo muita gente olha, Tadeu, tá acontecendo isso, tá aquilo. Amanhã eu tenho que pegar uma outra no Arraial. Amanhã eu já tô indo atrás de mais uma, entendeu? Fora de reportagem. Breaking news. Nossa, breaking news. Eu daí seria um bom repórter, viu? Um investigativo. Aí o que acontece? Aí falaram, olha, uma obra no estado da Balsa, sem identificação, sem placa de alvará, sem nada. E já estavam falando e eu não estava tendo tempo de pegar essa obra, mas eu falei assim, cara... já tinham... Já. Cara, eu já sabia que essa obra estava acontecendo sem alvará, sem placa de licença, sem nada. Mas como eu passava na frente e via que não estava tendo uma taxa de ocupação absurda, eu falei, olha, eu não vou ter tempo de comprar essa briga. Eu tenho que escolher as brigas. E se isso chegou para você, chegou para o órgão também responsável. Não, né? Vou te explicar o que é o pior dessa história. Vai. Aí falaram, Tadeu, arrancaram a restinga toda. Eu falei, opa, peraí. Aí a coisa complicou mais. Quando eu chego lá, eu vejo que realmente deixaram na areia a faixa. Aí você vai andando pela estrada, pela praia ao longo do Arraial, você não vê nenhuma área onde você tem assim, só areia. Você tem sempre uma faixa de restinga ao longo de toda. Em algumas partes, em algumas partes, menos na frente do Ecoparque, aquilo ali é um absurdo, lá realmente tem que derrubar aquilo, mas ao longo da faixa de Arraial, você sempre tem uma vegetação antes das residências, né? Em algumas áreas mais preservadas, em outras menos, em algumas você tem uma quantidade muito grande de espécies exóticas, nocivas, em outras você tem só a restinga bem protegido. Nesse não, nesse arrancaram tudo, Zé. Você vê só uns toquinhos de raiz. Aí peguei, fiz o vídeo na hora, olha, é um absurdo e não sei o que, tal, saiu. No dia seguinte, e aí eu soltei o vídeo. E o vídeo deu uma repercussão porque as pessoas ficaram indignadas com aquilo. Por quê? Porque o morador do Arraial, que já tinha visto aquilo acontecer, já estava indignado. Principalmente os vizinhos. Porque não é justo, todos os vizinhos ali gastaram uma nota para fazer um plano de recuperação de área degradada, para cercar um PRAD. E aí, de repente, o cara consegue arrancar tudo de boa e não acontece. Aí eu fiz o vídeo. Soltei o vídeo. O vídeo começou a girar. No dia seguinte, eu recebo uma ligação bem intimidadora. E aí a pessoa me liga, não, porque o vídeo que... Ele começou muito educado, eu deixo bem claro, ele foi educado, vou ser justo, ele foi educado. A conversa depois, eu não publiquei a conversa inteira, porque foram 8 minutos. No final, eu fico muito nervoso, às vezes eu estouro mesmo, não é tão fácil. Eu tenho um sangue quente. Mas ele foi muito educado no começo da conversa, não posso negar. Mas ele assim, não, eu sou o dono... Detalhe, nesse momento eu já tinha conseguido descobrir quem era o verdadeiro dono do imóvel. Tá? Muita gente me dá informação e aí já tinham falado, olha, esse imóvel é
fulano. Aí o cara me liga, não, porque eu sou dono do imóvel que você denunciou que a gente cometeu um crime ambiental e não sei o quê. Não, mas você cometeu um crime. Não, não cometi não. Quem arrancou a restinga foi a prefeitura. A prefeitura que veio que falou assim, peraí, como assim? Então, foram máquinas da prefeitura que retiraram a restinga, porque ali tem uma planta espinhuda, tem um espinho, e o espinho não deixa a restinga crescer, então a prefeitura está arrancando esse espinho desde o apaga-fogo até a Praia dos Pescadores. Falei, olha, primeiro lugar, vamos lá. Realmente existe uma planta, chama-se pândanos, é uma espécie exótica que se alastrou pela orla do arraial porque as pessoas foram colocando porque ela é uma ótima cerca-viva, tá? Ela tem que ser removida? Tem, mas para você fazer qualquer alteração, você precisa de um PRAD. Mesmo a prefeitura sendo um poder público, para fazer qualquer alteração numa faixa como essa, num bioma tão delicado, ele tem que ter um plano de recuperação, porque é esse plano que me garante que, após a retirada daquilo, será replantada a restinga. Se eu não tenho um plano, um PRAD assinado por um biólogo, por um engenheiro ambiental, nada me garante que haverá o remanejo adequado. E nessa faixa que eles arrancaram, eu tenho fotos. Você tem essa espécie exótica e uma pequena faixa de restinga. Você tinha uma foto já, né? Já tinha foto do antes. Então eles poderiam ter mantido esse pedaço da restinga e arrancado só exótica. Dá para fazer isso. Então eu falei assim, não, mas foi a prefeitura. Eu falei, peraí, então você está me dizendo que não foi você, foi a prefeitura. Então eu não inventei. O proprietário falou assim, não, mas eu sou o dono. Eu falei, olha, peraí. Você não é o dono. O dono do imóvel chama-se Milo Investimentos S.A., empresa em nome de Henrique e Natália Vorcaro. Tá? Aí eu pergunto, por que não tem placa de identificação na obra? Porque me roubaram a placa. Zé, pelo amor de Deus, quem é que vai roubar uma placa de obra? Assim, eu acho que foi o primeiro caso em toda a cidade que roubaram uma placa de obra, que é um pedaço de lona. A placa de obra é uma lona. Isso. Não serve nem para cobrir, nem para dormir, nem para cobertor serve aquilo. Aí, eu descobri isso, e no mesmo dia escrevi a denúncia, mandei para o IPHAN. Por quê? Porque para você ter alteração na faixa da Marinha, você tem que ter aprovação do IPHAN. O PRAD tem que ser reconhecido por... Você tem que fazer um PRAD, mandar para o IPHAN tem que aprovar teu PRAD, aí você pode fazer. Se não tem aprovação do IPHAN, não tem PRAD. Mesmo o município... Mesmo o município. Se o município não tem... Não tem autonomia. Não. Assim, o município, ele tem poder para elaborar um PRAD... Sim. Tá? Na verdade é o seguinte, se a Secretaria Municipal de Meio Ambiente concede a licença ambiental, como ele é o órgão que concedeu a licença, ele é um órgão apto para elaborar um PRAD e aprovar o PRAD. Mas o PRAD tem que ser remetido para outro órgão, que no caso é o IPHAN, porque o IPHAN faz a salvaguarda do patrimônio natural. Isso. Então, assim, imagina, aí eles fazem um PRAD e no PRAD diz, nós vamos arrancar restinga e plantar grama esmeralda. Não é PRAD, você não está recuperando uma área degradada. Então, se você não tem um outro órgão externo, como o IPHAN, analisando e chancelando o PRAD, não é PRAD. Então, aí eu falei, olha, mas vem cá, não tem placa. Não, roubaram a placa. Sim. Zé, para mim, aquilo ali foi uma tentativa de ocultação do verdadeiro proprietário. Porque eles sabiam que se coloca a placa lá, Milo, e alguém procura de quem é a Milo, ia linkar com o nome, aí apareceu um nome que está em evidência em todo o país, o nome Vorcaro. Então eu cavei, daí eu falei, olha, peraí, mas então você está me dizendo, tanto que o meu terceiro vídeo eu coloco, não sei se você viu o terceiro vídeo que eu publiquei ontem. Então, o primeiro vídeo eu falei do crime ambiental. Você me mandou aqui, eu pedi, você mandou dois. Eu mandei o primeiro e o segundo. No primeiro foi quando eu abordei o crime ambiental. No segundo, que você tá sem camisa. Isso, que eu tô na praia. No segundo... Porque você não dá nem para ver muito assim o local ali. Eu coloquei... Mais que você fala. Não, tem um vídeo, ele circula um vídeo enquanto eu falo. Não, no segundo vídeo tá mostrando mais o local. No segundo vídeo, a imagem de cima, eu voei com o drone e mostrei. Você tem aí para mandar agora? Você tá no teu celular, cadê o teu? Abre a minha mensagem aí. É esse mesmo, ó, abre essa mensagem. Essa aqui? Não, o segundo vídeo. Eu não mandei dois? Aqui, ó, esse aqui, ó. É esse aqui? Quando você olha. Crime ambiental. Então, Quem está por trás disso? Não, aqui eu acho que foi o outro já. Põe play aí. Não, esse daí, ó. Esse é mais recente, não? Eu acho que vai aparecer em cima. Essa frente. Aqui, ó. Não, vamos fazer o seguinte. Vamos mostrar para quem tá ligado aqui com a gente. Ó, olha aqui, ó. Aqui tem a restinga. Olha como é que ficou. Tá vendo? Na areia. Tá, filho, vamos fazer o seguinte, tentar entrar em sintonia. Você dispara aí, eu disparo aqui. Porque a gente tinha que ter Nesse videozinho, você vê que de repente você tem verde. 1, 2, 3, eu disparo aqui também pra gente só acompanhar aqui.
tá? É o monitor que pra gente ver ao mesmo tempo. gravando? 5 Tá. minutos. Tá. Aí depois você... Depois também pego dali. Uhum. Vocês estão onde tem coisa escrita que ele está sentado? Assim? Isso, que ele tá sentado, né? Isso, Sem é o que eu camisa, tô não. sentado. 3, 2, 1. Vou tirar o som. Então, Aí, ó, você vê que tem a mata, a planta, a Aham. restinga, e de repente acabou. isso. Ó, ficou assim, na areia. Tá E aí vendo, ele ó? disse que foi o município que tirou. Que foi o próprio município com máquinas da prefeitura, tá? Aí é a documentação que eu recebi do IFAM, ó. Porque, ó, aqui, Você ó. acionou isso o aqui IFAM e ele é mandou... ó, aqui é o sistema da SPU, que mostra que não está na SPU. Aqui a placa de licença, que também é irregular essa placa. Essa placa eles colocaram Do um município? dia depois que eu coloquei o primeiro Essa vídeo. placa é do município, né? É do município. Esse alvará foi uma licença, Licença mas também de tem reforma. irregularidades nessa licença. Então o município cometeu irregularidade. Várias. Eu vou te explicar como é que, o que, que com construção de qual é o piscina, erro do com ampliação município. de Só área terminar o vídeo coberta, aqui e pro pessoal tudo que Olha o isso que eles construíram, precisa pé de na areia. aprovação do IFAM Você e viu aquela precisa cobertura? também da ART junto ao CREA. Acontece que a placa não tem o número de ART. E Tem o que ter engenheiro ART, não que tem. assina essa Até licença nisso, você só se reparou formou que o em engenheiro- 2025. Não, mas a eu licença é de peguei mais. 2024, quando ele ainda era estudante de engenharia. Ele é estudante. Mas o problema não para por aí. A licença é de 2024. O cara Utilizando-se se formou em máquinas da 2025. prefeitura, sem o Como plano é de possível? recuperação. E Na o alegação do registro dele no construtor, CREA foram é de retiradas agosto algumas de espécies 2018, exóticas quando que ele estavam registrou. naquela área. Tem, filho, Mas como sabe, vocês aí podem sim. ver, Olha que loucura. É. Porque o que acontece? Quando eu fui na obra na primeira vez, não tinha nenhuma placa, nenhuma identificação. Aí eu cavei e descobri que era da Milo. Quando o Empresa do pai e da irmã do Vorcaro. Do Vorcaro, Quando Daniel o Vorcaro. construtor, Banco Master. que Banco tá aí- Master, que é o A República vai cair todinha. assim. todo mundo na lama. Eles estão abafando, tentando abafar. De todos os lados. Então tá tudo isso. É direita, esquerda, é governo, é oposição, é todo mundo chafurdando na lama. Quando o construtor me ligou, e aí eu falei, é o dono. Você não é o dono. Você não é o dono. A gente sabe quando uma pessoa se coloca como dono, mas não é o dono verdadeiro, qual é o nome disso? É um laranja. É um laranja. É um laranja. Eu falo mesmo, ele sabe que é laranja. Aí, quando eu falei, no dia seguinte ele colocou essa placa. Qual é a irregularidade da placa? Primeiro, você viu, aquela placa, ela está assim, licença de reforma. Aí está dizendo assim, reforma elétrica, hidráulica, pintura e troca de esquadrios. Construir uma piscina. Não é reforma. Ampliaram, fizeram uma área coberta. É ampliação, ampliou a área construída. Então, não é uma reforma simplificada, é ampliação, é reforma e ampliação. Reforma e ampliação tem que ter o quê? ART, Assinatura de Responsabilidade Técnica, de Projeto e Execução, registrado no CREA. Aí eu liguei para o CREA. Quero analisar a legalidade. Aí os caras falam assim, olha, esse engenheiro, ele se formou no dia 13 de junho de 2025 e fez o registro dele em agosto de 2025. Falei, peraí, mas se a placa é de 2024, como é que ele se formou em 2025? Como é que ele tirou? Não tem cabimento um negócio desse. Primeiro acabou. Então, assim, a licença, ela é irregular, porque não é uma licença de ampliação, é uma licença simplificada, houve ampliação, então não cabe uma licença simplificada. A simplificada não precisa de RT, mas a ampliação precisa. Então, já começou por aí. Também me leva a crer o questionamento, essa questão da formação dele. E um outro ponto que também me leva a crer. Quando você vê a data, ela foi assinada da licença em meados Você tem condição de voltar aí, filho? Porque, só para pegar essa parte da placa aí, vamos ver se a gente consegue em sintonia. Então, assim, a licença... Aí tem um outro detalhe. Numa obra como essa, você precisa... Oi, peraí, eu estou vendo aqui. É depois aqui, né? Você precisa também de uma licença Ó, ambiental. Eu tô 1,30. Aí ainda. Mas depois desse Deixa eu ver, aqui. não lembro. Não. Não lembro exatamente. Peraí, filho, eu acho que não. Aqui, não, é antes, filho. É antes. Bota aí 52 segundos. Tem piscina.
Você tem piscina e 50 ampliação. 50 segundos aí. Só para a gente entrar aqui em sintonia, era para... Enfim, é assim mesmo, para a gente fazer o melhor possível para todo mundo entender. 50 segundos, você pode até dar uma pausa aí. Ó, você vê. Cara, assim, é isso, ó. A data da licença, você vê. Área, olha aqui na reforma, construção. Reforma hidráulica, elétrica, troca de telhado, piso, acabamento e esquadria. Permitiu piscina? Permitiu avanço de área coberta? Não é pergolado. Pergolado não tem telha. É uma área coberta. É uma área coberta. A área coberta aumenta a área construída. Pergolado você não tem telha. Choveu, molha. Ali não. Tinha telhado, tem piso. É avanço de área construída. Só que não é só esse o pior. Não é esse o pior. Até porque se... Tem coisa pior. Eu vou te explicar o pior de tudo. O que acontece? Tá bom, filho. Quando eu mandei a denúncia para o IFAM, o IFAM age bem e rápido, o IFAM é um órgão sério. O IFAM me respondeu mostrando o quê? O IFAM esteve na obra em novembro. 2025. Identificou que a obra estava em andamento sem permissão do IFAM. Aí o IFAM remeteu uma informação para a prefeitura, tá? Prefeitura não fez nada. Aí o IFAM voltou em dezembro. Quando chegou em dezembro, a obra andou mais, viu que estava desenvolvido. Aí alguém lá da obra apresentou um auto de infração, dizendo, não, a prefeitura esteve aqui, viu que estava irregular e nos multou. Detalhe, na multa, tá, que eu tenho a multa, não está o CNPJ do proprietário, tem um número que não é nem o cadastro imobiliário, é um número que não tem nada com nada, não sei de onde eles tiraram aquele número, e a razão social não é nem a razão social do construtor, nem a da Milo. E assim, não tem nada, diz assim, apresentar aí na CEDUR para regularização. Acabou. Não foi embargada, não foi nada, é um papel assim que não vale de nada. Então, vai mostrar o IFAM. Toma isso aqui, vai mostrar lá o IFAM. Desde novembro, a prefeitura estava ciente de que havia uma obra irregular, não porque eu inventei, mas porque o IFAM, que é um órgão federal, informou essa obra está irregular. Por quê? Porque não tinha aprovação do IFAM. Então, em novembro, o IFAM foi lá, avisou, está irregular. Em dezembro, o IFAM foi lá de novo e falou, está irregular. Quando o IFAM chegou em janeiro, o IFAM identificou que não só estava irregular, como eles haviam feito a supressão da restinga, que é justamente um dos patrimônios que o IFAM é responsável por proteger e salvaguardar. Aí, o IFAM remeteu uma nova informação para a prefeitura. E o que aconteceu? Nada. Absolutamente nada. O IFAM remeteu 3 vezes para o município de que estava irregular. Tanto que remeteu em novembro, em dezembro, antes da terceira, a prefeitura botou o trator lá dentro e arrancou. Então, assim, a prefeitura estava ciente de que era irregular e ainda assim realizou a retirada da restinga. A que ponto nós chegamos? Só depois, um dia depois do meu vídeo, é que eles colocaram a placa lá, que é irregular, essa placa é irregular. Que, ou seja, obra sem placa de identificação tem que ser embargado. Não pode. Está irregular. Aí, ontem o IFAM voltou lá, mandou a determinação de embargo, aí veio o embargo do IFAM, e hoje a prefeitura... Ontem... Porque a gente está na quinta, gravando quinta-feira. Hoje é quinta, estamos gravando quinta. Tá. Hoje é dia 20, não é isso? Hoje é dia então, 22. Hoje 22. Então, ontem, quarta-feira, o IFAM fez o embargo, a prefeitura devia ter embargado lá atrás. O IFAM teve que embargar, daí o IFAM embargou a obra. E detalhe, tá? Num determinado momento, o IFAM pediu para a prefeitura as informações sobre o proprietário. Para quê? Para o IFAM começar o processo. Porque se não tem placa, como é que eu vou saber quem é o dono? Como é que o IFAM iria iniciar um processo contra o proprietário se não tinha nome, CNPJ, não tinha nada? O IFAM pediu para a prefeitura dar as informações do proprietário. E a prefeitura fez o quê? Nada. Nada, nem informou. Não passou nada. Entendeu? Só na semana passada é que a prefeitura enviou para o IFAM aquela placa lá, aquele alvará que é um alvará que para mim é completamente irregular, não é válido. Então, assim, a prefeitura estava ciente desde novembro que a obra era irregular, não fez nada e, para piorar, ainda colocou o trator lá dentro. Aí, qual é a revolta, a minha grande revolta? O que eu vejo aí? Primeiro, tentativa de ocultação de patrimônio. Não queriam que ninguém soubesse que ali tinha o nome Vorcaro envolvido. Segundo,
Omissão. A prefeitura estava ciente de que a obra era irregular e não cumpriu o seu papel de embargar a obra. Terceiro, utilização de equipamento público para favorecer um privado. O argumento de que a prefeitura estava retirando a espécie invasora não é válido porque de toda a hora do arraial, só na casa dele, só o alecrim dourado foi beneficiado. Que é isso? Por quê? Porque só para ele. Sem PRAD, sem plano de recuperação. Pergunte para qualquer proprietário de casa ali na hora do arraial. Você mexer aqui na hora, o que vai acontecer contigo? Eu tenho um monte de amigo que mora lá e passa por isso. A outra coisa, tenta, Zé, tenta você construir sem alvará. Tenta para você ver o que acontece. Vai ver se você não vai ganhar uma visita de algum fiscal. É um favorecimento e todo mundo no arraial sabe que esse construtor constrói sem licenças. O problema na cidade, essa é a minha... Esse construtor é local? É local. Uhum. É local. Então, assim, todas as obras deste construtor saem sem alvará, sem licença, e assim, ó, tempo recorde. Tempo recorde. A gente tem um problema grave na cidade e é esse que é o meu intuito final. Tá? Eu não tenho nenhum problema com esse construtor, não tenho problema pessoal com ele, nunca conversei com ele, não tenho nada pessoal, entendeu? Só por telefone com ele. É só, foi péssima conversa. Então, assim, qual é o grande... E outra coisa que eu deixo bem claro, eu falo isso olhando para a câmera, eu deixo bem claro. Esse terreno, Zé, ele estava sujo, imundo, um terreno de 6 mil metros, estava tudo largado. Tinham lá umas 2, 3 casinhas abandonadas e sempre entrava viciado, ladrão se escondia lá, precisava mexer ali. Eu acho que ia ser lindo ter um beach club ali. Bacana, mais uma opção de lazer para o turista. Outra coisa, alguém fala assim, não, é benefício para a comunidade. Comunidade nada. A comunidade não vai entrar lá de graça tomar cerveja sem pagar. Então, a comunidade não vai usar para a quadra de beach tênis que ele está fazendo lá sem pagar. Então, tem nada de comunidade. Ah, vai gerar emprego. Legal, você pode gerar emprego sem cometer crimes. Tá? Gerar emprego é um resultado da sua atividade comercial, é uma necessidade. Sem o funcionário, você não tem lucro. Sim. Então, não vem com a conversa de que é bom porque vai gerar emprego. Não é assim. Então, assim, eu acho que ia ser lindo transformar aquele terreno detonado num beach club muito melhor do que em mais um condomínio. Mas faça dentro da lei. Porque a lei limita você não cometer erros. Se qualquer um puder fazer qualquer reforma na hora do arraial, nós vamos ter prédio de 3, 4 andares. Porque vai ter mais lucro. Se não tiver uma lei limitando a área de construção, os caras vão construir em 100%. Por quê? Porque dá mais lucro. Não adianta falar que todo empreendedor tenha consciência ambiental de falar, não, eu não vou construir em 100% da área porque a lei diz que eu só posso construir em 30%. Por quê? Porque a gente tem que preservar a vegetação e a característica do arraial. Não. A maioria vai lá e vai querer meter cimento em tudo e fazer um monte de apartamentozinho porque ele vai ter mais lucro. Então, a lei existe para limitar esse ímpeto, que é natural. O lucro é necessário. Ninguém vai construir ali para ter prejuízo. Então, eu falei assim, ia ser lindo o Beach Club. A obra é bonita, é bacana. Ia ficar uma coisa de qualidade. Mas por que para ele não tem licença, não precisa de alvará e ainda por cima a prefeitura vai lá e limpa para ele de graça? Qual é a diferença do alecrim dourado dos restos dos mortais? E isso não é só nesse caso. É um problema que a gente tem em toda a cidade. Fala com qualquer arquiteto na cidade, qualquer arquiteto. Eu sou ex-marido de uma arquiteta. Pergunta qual é o prazo para você conseguir uma licença, um alvará de construção e uma licença ambiental. Pergunta quantas pessoas já não entraram em contato com a prefeitura e pediram, olha, tem uma árvore caindo aqui na minha calçada, vocês podem vir aqui remover? Não vai. Sempre diz que não tem máquina, mas para esse cidadão, pode ir? Quer dizer, então assim, a máquina que nós pagamos o óleo diesel, nós pagamos o operador, não pode nos atender, mas pode atender esse cidadão especial. O que ele tem de tão especial? Então, o que mais me revoltou nisso tudo não foi só o crime ambiental, não foi só a ausência de placas de identificação, não foi só o fato de que é da família Vorcaro. É o vantagismo escarrado na nossa cara. É esfregar na nossa cara o seguinte, paguem e calem a boca. Para esse aqui, para aquele ali, a gente dá vantagem. Chegou a hora de que, assim, nós temos que nos movimentar e acabar com o vantagismo. E sabe por que nós não nos movimentamos? Por que as pessoas não fazem? Medo. Todo mundo tem medo de retaliação. Eu estou esperando vir a minha. Você acha que eles não vão contra-atacar? Já,
Se eu mexer com o Daniel Vorcaro... Não, nem do Vorcaro. Pro Vorcaro eu sou uma areia no grão do sapato dele, uma grão de areia no solo do sapato. Eu não sou nada pra esses caras. O problema tá aqui na cidade, entendeu? E sabe o que me deixa mais louco? Você já sofreu algum tipo de retaliação? Não, nunca, eu não. Eles nunca... E assim, eu vou ser sincero, uma coisa eu deixo bem claro. Isso eu falo do prefeito. Sempre foi extremamente educado comigo. Eu estive pouquíssimas vezes na presença dele. Sempre foi educado, sempre foi gentil, nunca me atacou, nunca me ameaçou. Nunca. Nem os puxa-saco? Nem os puxa-saco. Nem os puxa-saco. Todos são muito educados comigo, sempre. Sempre. A pessoa mais desagradável que já entrou em contato comigo foi esse construtor aí, que tentou me intimidar, entendeu? Só que tem um detalhe, não faça isso que eu fico com raiva. Não me ameaça porque eu fico com raiva. Eu vou pra cima. Eu vou pra cima com ódio. Zé. Agora, você fez, então, o vídeo, postou. Rapaz, você esperava tamanha repercussão? Porque chegou na agência pública e assim, eu vi no Bahia Notícias... Não foi à toa. Acho que é o seguinte. Primeiro, foi um conjunto de fatores. Um amigo meu aqui me indicou a chegar na agência pública, entendeu? Então não foi que eles viram meu vídeo e resolveram fazer a matéria, não. Um ex-professor meu, um grande amigo meu, falou: Tadeu, isso é uma matéria importante e eu tenho um contato com um ótimo jornalista. E o jornalista, o Thiago, da agência pública, escreve muito bem. Você lê o texto do cara, que escrita. Eu li. Na verdade, a gente... É o que foi reproduzido, tudo quanto é lugar. Muito bom. E assim, então, primeiro, foi um conjunto de fatores. É algo revoltante a questão da retirada da restinga. As pessoas realmente se revoltam com crimes ambientais. Você foi provocado, né? Não foi nem você que descobriu, foi... Eu vou ser sincero, se esse consultor não tivesse me ligado, ele piorou a situação. Ele colocou a bronca nas costas da prefeitura. A prefeitura já tinha cometido o crime de omissão. Mas o ambiental ia cair nas costas dele. Ele jogou para a culpa da prefeitura. Então, ele piorou. Mas, assim, eu acho que a repercussão foi um conjunto de fatores. Primeiro, é um assunto delicado que as pessoas se revoltam. Quando surgiu o nome Vorcaro, aumentou. O primeiro vídeo já teve uma repercussão, mas quando colocou o nome Vorcaro, apareceu, aí explodiu, entendeu? Aumentou ainda mais porque causou uma revolta nas pessoas, sabendo que com que dinheiro esse terreno foi comprado? Entendeu? Quem pagou por esse terreno? E não é só isso. Se esse terreno ele é alvo de um sequestro judicial no âmbito da Operação Compliance, como é que a gente vai ter uma barraca de praia? Ele está construindo. Exatamente. Para mim isso é uma lavanderia, pode ser uma lavanderia maravilhosa, né? Se tem tanta sujeira, tanta roubalheira envolvendo esse nome Vorcaro, você vai aprovar a construção de um empreendimento? Tem gente que está aí perdendo a aposentadoria, tem gente que perdeu suas economias. Por exemplo, você que está assistindo a gente, você tem conta no Will Bank? Tá bravo, né? Acabou de ser. Acabou, perdeu. Perdeu, vai entrar na fila do fundo garantidor de crédito e já tem o Master na frente, pode esperar. Então, assim, o seu dinheiro pode estar lá naquele terreno do Arraial. O seu dinheiro pode estar lá na mansão de Trancoso. É isso que revolta mais. E parece que tem mais coisa aí, né? Tem mais. Não, tem mais. Não é que parece, tem mais. E você já eu só não posso soltar ainda. Não tenho. Tem mais. Tô doido por esse break news. Tem mais. Furo de reportagem. Tem mais. É porque, assim, eu não falo nada se eu não tiver a prova. Então, sobre esse vídeo, por exemplo, eu fui atrás, eu peguei o nome. Você levou quanto tempo para construir assim, sua convicção e não, agora eu tenho que fazer? Eu fiquei 2 dias sem parar fazendo isso. 2 dias que eu Não, mas depois da denúncia, depois que você ficou sabendo, até para fazer investimento... Tem que ser muito rápido, não dá para entendeu? Não dá, tem que ser rápido. Por exemplo, hoje eu estava fazendo isso, hoje eu já movimentei mais uma peça. Entendeu? Você tem que cavar. Aí me ajudou muito também, por exemplo, a repercutir. Eu mandei para uma amiga minha, que é a Natuza Neri, que é uma repórter do Globo News. E aí eu estudei com ela, nós estudamos. E aí ela também deu uma força, ela também compartilhou no Instagram dela. Então, é mesmo? Ela compartilhou no stories dela, mas ajudou a girar. A Natuza Neri é do Globo News. Do Globo News, ela é incrível. E ela faz o podcast, né? Também tem o Assunto, que eu adoro. Que é o podcast dela, que é maravilhoso. Então, ela também... Então, eu acho que assim, quando ela publicou, também ajudou a girar. Outros sites locais também ajudaram a girar. Porque tá aí, né? A bola que tá levantada. Tem mais uma reportagem aí, um outro jornal também vai abordar. Conversei com eles ontem.
Tem mais um jornal de nível nacional que também vai abordar. Então, assim, o que eu fiz? Quando eu falei da estratégia, eu já remeti as denúncias. Então, para o Ministério Público Federal, é o que eu falei. Eu abordei o ambiental na faixa da Marinha. Para o Ministério Público Estadual, eu abordei a ilegalidade no processo das licenças e a omissão da Prefeitura. Para a IBAMA e INEMA, o crime ambiental. Para o CREA, a ilegalidade naquela placa de alvará. Cada um tem que ver uma coisa. Eu, sinceramente, estou rezando para que esses órgãos se mexam, investiguem, analisem se de fato a minha tese tem fundamento, porque eu vou ser sincero, Zé. Se amanhã eles falam o seguinte, Tadeu, o que você falou está errado, eu faço uma retratação. Eu volto e falo assim, pô, errei. Tá errado. Peço perdão. Se eu tiver. Assim, só espero que não me obriguem a pagar multa, porque aí eu tô quebrado. Aí eu não sei de onde eu tiro. Mas, por exemplo, e eu tenho humildade de falar assim, nossa, Zé, errei, cara. Você aprofundou, você eu me aprofundei, lá. Tanto que assim, na minha denúncia eu mandei todos os documentos. É. Eu não coloquei isso aí, não, eu mandei o documento. Tudo fundamentado. Tudo fundamentado. Eu mandei tudo que fundamentou. Não foi o achismo. Tanto que eu só aleguei que a prefeitura fez a remoção da restinga porque o senhor Genaro, que é o construtor, ele me informou. E você tem a... Tenho. Tanto que o último vídeo que eu postei ontem, você não viu esse ainda, não. É um react da ligação dele. Eu gravei. Entendeu? Não pense que eu não gravo. Ele acha que porque ligação não é gravada, eu vou mandar mensagem porque ele não sabe. Minhas ligações são todas gravadas. Se você me parar na rua e começar a conversar comigo, eu estou gravando. É segurança, Zé. É por segurança. Se eu falo que foi a prefeitura que fez isso e eu não tenho como provar, a prefeitura tem o direito de me processar. Você está lascado. Não fui eu que inventei. Foi ele. E detalhe, ele fez a mesma declaração para o repórter da agência pública. Então não é só que ele falou para mim apenas. Ele falou para o repórter da agência pública. Que tem na matéria. Tem na matéria, ele corroborou. Porque o repórter ligou para ele para perguntar a versão dele também. O repórter não é relapso. E o repórter grava. Ele grava. Até porque ele tem que registrar. Se ele não tivesse me falado isso, até então, ele queria responder pelo crime ambiental. Mas ele jogou a culpa na prefeitura. Bom, e aí? Esse trabalho todo, essa dedicação, esse custo, porque tem muito custo. Para pegar uma certidão tem um custo. Tem. E você vem fazendo esse trabalho, como você já falou, tal, é uma coisa meio que sacerdócio, né? Você falou de fé. Até trazendo essa questão da fé, você falou de... É o que me move. Até porque, às vezes, você pode se sentir sozinho, muito só nessa luta. Sinto e não me sinto. É os dois, assim. Então conta pra mim, porque assim, você fala Nossa Senhora da Ajuda, fala de, se não me engano, Xangô. Sim, eu falo o seguinte, Nossa Senhora da Ajuda me aceitou. Todos os dias eu oro, e quando eu oro para Nossa Senhora da Ajuda, eu agradeço porque ela me cobriu com seu manto. Ela me aceitou em Arraial. Eu sou devoto meu nome não é Tadeu à toa. Meu nome é Rodrigo Tadeu. Porque ele fez uma bênção na vida da minha mãe e do meu irmão, quando era muito pequeno, e aí meu pai me registrou como Rodrigo Tadeu e meu irmão Marcel Tadeu. Então, eu carrego com muito orgulho o nome Tadeu. É uma honra, eu agradeço São pela Judas honra, Tadeu. São Judas Tadeu. É uma honra para mim ser devoto de São Judas Tadeu. Xangô é meu orixá, justiça. Então, eu tenho que honrar meu pai. Não é a minha justiça. A minha justiça pode ser diferente da sua. Então, eu deixo na mão dele para que ele determine o que é justo. E se eu estiver errado, ele vai me cobrar. Então, eu tenho que cumprir o caminho que meu pai determinou. Oxum também está muito presente na minha vida. Eu digo que, primeiro, eu sou movido a paixão, não é à toa que um pouquinho de casamento, eu amo. Eu me deixo amar e me deixo ser amado. E eu sinto Oxum na minha vida por tanta beleza que ela põe na minha vida. Cara, eu abro o olho, eu abro a minha janela, eu vejo um jardim maravilhoso, eu tenho uma mangaba na porta da minha janela, entendeu? Olha que lugar maravilhoso. Eu atravesso o Rio Boranhém para vir para cá, eu sempre lembro de quando eu vivia na Marginal Tietê, entendeu? Olha quanta beleza que a minha mãe coloca na minha vida, entendeu? Eu sinto todas essas entidades, eu sinto o meu guia, o meu anjo da guarda do meu lado sempre. Entendeu? E eu me sinto, não é que assim, você não tem medo da morte? Não, eu tenho respeito por ela. Medo? Não, eu tenho respeito. Se eu morrer amanhã, eu vou embora de cabeça erguida.
Eu vou de cabeça erguida, entendeu? Mas eu não vou amanhã, não. Eu tenho que ficar aqui. Minha namorada não deixa eu falar, eu não gosto que eu fale essas coisas. Nem minha namorada, nem minha filha. Mas, ao mesmo tempo, quando que eu me sinto sozinho? Eu não tenho colegas de trabalho, Zé. Entendeu? Eu não tenho aquela coisa gostosa de ter um amigo do trabalho que você vai almoçar, o colega para você bater. Não, é um trabalho solitário, bem solitário. Ao mesmo tempo não é, porque... E é uma coisa que, assim, que eu falo para as pessoas que estão no Instagram e que, pô, valeu, parabéns. Cara, isso me ajuda tanto, cara. Isso. Cada Ou pessoa... seja, compartilhe. Cada pessoa... Faça ó, o seu comentário. se você der um likezinho, cara, você me ajudou muito. Porque, primeiro... Você precisa monetizar isso, né? Eu preciso começar a fazer, porque eu faço tudo sozinho. Eu gravo sozinho, eu edito sozinho, eu subo sozinho, eu faço o algoritmo sozinho e eu aprendi muita coisa. Eu faço a pesquisa sozinho, eu escrevo a denúncia sozinho. Quem me ajuda? Muita gente me ajuda muito me dando as informações, muito. Teve uma pessoa que me ajudou muito nessa ação. Se ela ver esse vídeo, ó, obrigado. Se não for, eu falei, se não fosse por ela, você, se não fosse por essa pessoa, por esse amigo, eu não teria chegado tão longe. Teve uma pessoa em especial. Então, assim, você faz tudo sozinho? Não, não faço. As pessoas que compartilham estão comigo, as pessoas que me falam, Tadeu, parabéns, vai lá. Pô, olha, me dá um ânimo do tipo, cara, esse é o meu caminho, entendeu? Eu sinto que esse é o caminho. Você acha que assim, eu fiquei triste quando deu o resultado das eleições, eu vi que eu tive só 300 e poucos votos. Só 300 e poucos votos? Não, foram 300 e poucos votos. Foi. Muito não bem. é pouco não, para uma campanha sem grana, do nada, num partido pequeno, com essa Vamos falar da máquina política, então. toda que veio, entendeu? Política. É isso, é política. É a política. boa política. Né? Não existe... Como é que é para você? Tem a nossa política institucional, ser filiado a partido, concorrer à eleição, essas coisas, e a própria política que você faz no dia a dia, como cidadão, né? Que é a cidadania, que se mistura com essa relação. E é importante ocupar espaço, né? Sim, a gente tem que ocupar o espaço, porque o espaço vazio vai ser ocupado pelo outro que muitas vezes não tem o mesmo intuito que você. Entendeu? Então, um problema hoje é justamente os espaços vazios, são os conselhos. Por exemplo, eu estou há meses buscando, implorando por um suplente no Conselho Municipal de Alimentação Escolar. Eu não tenho um suplente. Não tenho. O meu suplente abandonou. Não acho, ninguém se oferece, ninguém quer fazer esse trabalho, entendeu? Mesmo no Conselho da Cidade, que é super importante, a maioria das instituições que foram convidadas nem indicaram conselheiro. Então são espaços vagos. E onde você tem espaço vago, é que nem aquela história, cabeça vazia, casa do diabo, entendeu? Então, se as pessoas bem intencionadas não querem ocupar esses espaços, quem vai ocupar? As pessoas mal intencionadas que vão tirar proveito disso. Mas você ajudou a refazer um partido, o PSB. E depois, questões internas, você deixou o partido. Eu acho que assim, eu estou seguindo um outro caminho. Eu, por exemplo, na questão, quando você fala assim, Tadeu, você é de direita, esquerda, centro? Eu estou bem no centro. Eu sou bem do centro. Para alguns aspectos eu vou para a direita, sim. Se você falar em economia, eu defendo responsabilidade fiscal, eu defendo equilíbrio de contas. Só que assim, eu divido muito. Não me vem falar que... para mim, quando você fala assim, direita ou esquerda, eu vou muito para o espectro político-econômico. Eu não gosto de ir para o aspecto social. Tipo, aborto, armamento, não, eu não gosto de tocar nesse assunto. Eu gosto de falar o seguinte, por exemplo, para a economia, eu defendo um equilíbrio fiscal, uma responsabilidade fiscal. Saúde, não, eu vou direto para a esquerda porque eu acho que tem que ser amplo, assistência social tem que ser ampla, com responsabilidade, mas tem que ser uma coisa em que você não é gasto, é investimento para diminuir a desigualdade, quem passa fome não consegue estudar, não consegue pensar, mas se você não tem o equilíbrio fiscal, você não tem dinheiro para assistência social. Se você não tem um equilíbrio, uma responsabilidade nas contas, você não vai ter verba para investir em educação. Então, isso é um bom debate. Então, eu sempre pego nisso. Por isso que assim, eu odeio extremos. Eu não gosto da extrema-direita e também não gosto da extrema-esquerda. Você não pode estar sendo visto como cara de extremos, de tanta força, de denúncia. Porque, assim, hoje, quem faz um trabalho com tamanha reverberação, né, impacto na cidade... Ou é o Bolinha, que tem um mandato,
ou é o Tadeu, que não tem mandato. Mas você vê, eu já fazia isso, você lembra? É, Quantas dentro do denúncias eu tinha para observatório, Cláudia? Quantas vezes eu bati de frente com Cláudia? Entendeu? Quantas vezes? E agora eu estou fazendo com o Jânio. Cláudia é um espectro da esquerda e Jânio da direita. E eu vou ser sincero, Jânio de direita para mim não tem nada. Para mim não é direita, não. Porque onde já se viu uma pessoa que teoricamente é de direita, é do Partido Liberal, escancarar as contas e aumentar a dívida pública dessa forma? Isso não é direita, não. Entendeu? Se você for pensar no aspecto direita liberal mesmo, equilíbrio fiscal. Você vai defender o equilíbrio fiscal. Na hora, não tem como, entendeu? Você vai torrar milhões aí com obras públicas? Espera aí, você tem que ter parcimônia nisso. Você vai fazer empréstimo atrás de empréstimo, tem que ter planejamento. Essa seria uma característica boa de um pensamento liberal, planejamento. Outra coisa muito forte, um pensamento liberal jamais aparelharia o Estado, jamais criaria 1 milhão de cargos. O pensamento liberal defende o quê? Máquina pública enxuta. Isso é uma característica importante do pensamento liberal direita. Então, como é que você qualifica? Para mim é hipocrisia. Para mim essa coisa de direita e esquerda acabou. Não, mas é tudo para poder formar base. Todos para formar uma base. Tipo, eu preciso escolher o meu eleitorado. Ou eu vou escolher o eleitorado de direita ou de esquerda. Eu preciso escolher um campo, entendeu? Então, mas nesse caso agora, você falou, né, que você saiu do partido, hoje está sem um partido, mas você vai ingressar em algum partido. Olha, até eu não sei. Eu acho entendo que que você é um cara que precisa estar na política Sim, institucional. eu, por exemplo, eu quero participar de uma certa forma da campanha esse ano, de apoiar alguém, escolher alguém para apoiar, entendeu? Eu ainda não tenho um nome exato quem eu pretendo apoiar, quero ver quais são as cartas na mesa, quem vai estar disputando, mas, por exemplo, eu posso muito bem hoje apoiar alguém da direita. Não extremo, nunca extremo, nunca um bolsonarismo. Não vou para o bolsonarismo, assim como eu não vou para o lulismo. Não gosto. Eu não iria para nenhum dos dois. Mas assim, eu vou dar um exemplo. Vinícius Parracho. Qual foi o partido que elegeu ele? União Brasil. Não, mas vocês, que você estava lá... Foi por uma questão de quociente eleitoral, entendeu? Mas é o seguinte, o Vinícius nunca foi uma pessoa da extrema-direita. Vinícius também caminha para o centro, mais para a esquerda. Vinícius vai mais para a esquerda do que eu, entendeu? Eu, assim, tem dias que eu estou na direita, tem dias que eu estou para a esquerda. Eu gosto do centro, eu gosto do equilíbrio. Eu sou de Libra. Libra é equilíbrio. Não, eu sou libriano. Libriano é equilíbrio, entendeu? Então, assim... nessa questão, por exemplo, eu vou dar um exemplo que para mim mostra bem essa cara, que por um lado é um absurdo, por outro eu vejo bacana porque é uma certa independência. Quais foram os partidos que mais apoiaram o PL e o Gênio Natal na campanha? Pessoas do PT, PCdoB e PV. Não necessariamente. Não o partido, mas pessoas, não o partido. Mas você tinha membros desses três partidos... para a esquerda, apoiando o Jânio. Continuam. Então aí você pode ver de duas óticas. Uma ótica, você vê assim, porra, que bando de hipócrita. Outra ótica, pessoas independentes. Veja por uma ótica, peraí. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu estava no PSB. Eu não vou apoiar, eu não sou a favor da reeleição de Jerônimo. Não sou. Por quê? Porque ele é de esquerda? Não, porque ele não faz um bom serviço. Só, é uma questão de gestão. Ponto final. Não acho que ele faz um bom serviço, não acho que a gestão do governo da Bahia está positiva. Ah, mas ele é de esquerda. Estou nem aí se é de esquerda. Se ele fosse da direita e estivesse fazendo uma gestão ruim, ia falar do mesmo jeito, gestão ruim. Você vê, a segurança pública está um caos, o índice escolar da Bahia está um dos piores, a infraestrutura de estradas é um absurdo, eles sabiam que ia dar colapso na ponte do Jequitinhonha, sabiam e não fizeram nada, deixou colapsar. A história da ponte lá de Itaparica é uma balela há anos, a dívida pública do estado da Bahia é surreal, é um empréstimo por dia praticamente, é uma vergonha. Então, assim, direita ou esquerda, para mim não me interessa, eu sou técnico, Zé. A gestão é uma merda. Então eu sou técnico, eu não vou apoiar. Vou apoiar Semineto? Pretendo apoiar Semineto. Mas ele é de direita, tô nem aí. Se ele fizer um trabalho melhor, tá bacana. O Jânio se diz de direita. Se o Jânio fizesse uma gestão boa, eu tava lá com ele, tava lá de mão dada. Não aprovo
Não é que eu tenho um problema contra a pessoa Eugênio Natal. Não tenho nada. Um homem sempre foi muito educado comigo, muito gentil. Mas eu não concordo com a forma da gestão e as atitudes e como ele trabalha. Se ele fosse de esquerda, ia discordar do mesmo jeito. Durante a campanha, por que eu apoiei Cláudia? Porque eu achei que no momento da campanha a Cláudia era uma opção melhor. Não é porque ela era de esquerda. Estou nem aí. Então, Você acha que Cláudia é de esquerda? PSD é de esquerda? Não, é centrão. Aquilo ali é centrão. É porque ela estava apoiando o grupo para a esquerda. Ela estava no grupo Você não tinha como falar. Mas... Eu entendo que a gente vai precisar conversar e muito, porque, assim... Eu adoro falar de política, porra, eu gosto. E todo mundo que vem aqui é sempre bom, que a gente fica naquele gostinho de quero mais. E Tadeu, Prosdóximo. Eu devia ter usado outro nome, porque é Rodrigo Tadeu Rubio Prosdóximo Albert. Se eu tivesse colocado Tadeu Rubio, mas eu gosto do Prosdóximo. O Prosdóximo tem um significado muito forte. É Prosdóximo, porque tem a marca Prosdóximo, né? Se você for falar da forma certa, é Prosdótimi. É italiano. É italiano, é grego e veio da Grécia. E tem um significado. Que deu uma passada na Itália. Não, o primogênito foi para a Grécia. Quando ele chegou na Grécia, ele foi lá para catequizar as pessoas. Então, prosdoskimi significava aquele que é esperado, era esperado para trazer a palavra de Jesus. De prosdoskimi virou prosdótimi, e aí espalhou para prosdóximo, tudo no Brasil. Mas a raiz do nome é prosdoskimi. Tá, e dessa marca prosdóximo, tem alguma ligação? Nunca vi. Tinha um avô, dizem que é da mesma Deve ter alguma mesma família, mesma base, mas não. Prosdóximo sim, entendeu? Prosdóximo, mas na verdade é prosdocime. Prosdocime. Tadeu, tá aí um cidadão, né, porto-sigurense, mais precisamente arraiano. Que vive aqui e vive intensamente esse lugar. Até o filme... Meu nome é aquele filme do Jardineiro? Já sei. Não, Jardineiro Fiel. O Jardineiro Fiel, né? E olha que eu rodo a cidade inteira, cara. Acho que eu sou uma das poucas pessoas que já visitou quase todos os distritos do município. Todos, desde Boca da Mata... Tadeu, a gente precisa estar aí com figuras assim, pessoas que... E cada vez mais está junto, está perto, né? Para quem ama essa cidade. É uma forma da gente também colaborar para que a gente tenha um envolvimento com Porto Seguro, com um crescimento sustentável na qualidade de vida de todo mundo, né? De todos que moram em tudo quanto é lugar. Nos bairros, na periferia, no centro, quem tem mais grana, quem tem menos grana. Antigamente não tinha tanta barreira Porto Seguro. Quando eu cheguei, a gente tinha menos barreira, principalmente econômica, de ostentação, de isso e aquilo. Então, essa luta é nossa. Parabéns, cara. Valeu. Assim, você é inspirador o teu trabalho. E a gente precisa até se conversar. Não, aquilo que você falou, acho que eu estou a fim de estar junto aí contigo. Vamos nessa. Toda ajuda é bem-vinda. Parabéns e muito obrigado por você ter me dado essa oportunidade de ter batido esse papo comigo aqui. Valeu. Bom, posso dar uma palavrinha para o pessoal? Claro, por favor. Primeiro eu quero agradecer. Você que vê um vídeo meu e que dá um like, que dá um comentário incentivando, ou que elogia, você não sabe o quanto você me ajuda. Você não faz ideia do quão importante isso é. É muito importante, vale muito. Porque se eu colocasse um vídeo desse e ninguém ligasse, talvez eu teria parado. Talvez eu não teria ânimo de seguir em frente. E talvez as autoridades também não dessem tanta atenção. E uma coisa que eu falo, que eu adoro usar essa frase, é o seguinte: tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Vale a pena. Cada segundo, cada esforço. Você perdeu uma batalha, perdeu 10 batalhas, ganhou uma, valeu, vale a pena. Então, gente, eu estou só retribuindo tanta coisa boa que eu ganhei nessa cidade, tanta bênção que eu tenho aqui. Então, é por amor. Realmente é. E não adianta, eu sou sempre apaixonado. Valeu, querido, valeu. Gente, até semana que vem, aqui no Pode Porto Podcast. Muito obrigado, meu filho, Bruno na técnica, muito obrigado a você. Dá aquele like, por favor, compartilhe, fale para todo mundo aí que o papo foi muito gostoso, eu sei disso, e é bom que você continue com a gente. Até semana que vem. Tchau!